Agora é a nossa história. Amém? 17:45, se não me engano, tem assim: tu vens contra mim, é assim? Com espada, com lança e com escudo. Eu, fala comigo agora, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Apenas esse versículo. Vamos orar um pouco. Pai, essa é a tua palavra, nós estamos aqui na tua presença, nós estamos aqui na tua casa. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos posicione, que o Senhor nos mantenha de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos caminhar posicionados no Senhor e que a igreja diga amém. Bom, esse texto, eu sei que é conhecido, mas foi esse texto que veio ao meu coração, e para falar sobre posicionamento, amém? Posicionamento, porque é isso que Deus deseja da sua igreja, é isso que Deus deseja de mim e de você. E aí quando nós olhamos para essa história de Davi, essa história é tremenda, né? Parece um filme. Nós olhamos e sabemos da narrativa da história, que o povo estava lá em uma batalha, e o povo não tinha força, nem coragem, nem ousadia para enfrentar o gigante, aquilo que tinha aparecido lá, amém? E de repente, aquele jovem que cuidava das ovelhas, aquele jovem que estava ali, pacato, cuidando das ovelhas, de repente ele chega, aparece diante dele um gigante, aparece algo para ser resolvido, amém? Aparece algo, se coloca diante dele, ele chega e vê toda aquela cena, e ele vê todos os homens ali, preparados, homens de guerra, homens, né, que estavam lá, os irmãos de Davi, amém, irmãos? Estava lá todo mundo que estava pronto para a guerra, todo homem que tinha habilidade com espada, né, com escudo, estava todo mundo lá, mas tinha alguém lá chamado Golias, amém? Tinha alguém lá chamado gigante, tinha alguém diante deles lá, e aqueles homens não conseguiam vencer, aquele gigante era temido por todo o exército inimigo ali, todo o exército ali olhava e não tinha coragem de enfrentar. E como eu estou falando de posicionamento, porque eu estou nessa desde, falando lá de Neemias, Deus levantou um homem, amém, irmãos? E Deus deseja nos levantar, amém? Deus nos deseja posicionado. E quando nós estamos posicionados, o negócio é diferente. Um gigante, ele era temido por todo o exército, e diante daquele gigante, irmão, armado, da cabeça aos pés, aquele gigante, ele estava pronto para a batalha, aquele gigante estava pronto para destruir todo mundo. Ele pedia um homem, ele pedia que alguém se levantasse, ele pedia alguém que lutasse com ele, e quem o ferisse, né? O ferido se tornava escravo. E ninguém tinha coragem ali de se levantar, ninguém tinha coragem de lutar, todo mundo estava ali na retaguarda, ninguém queria ir lutar. Mas todo mundo era exército, fala assim, todo mundo fazia parte do exército. Fala com fé, todo mundo fazia parte do exército. Fala, eu faço parte do exército. Amém? Mas era como que todo mundo, um estivesse esperando por outro, estivesse esperando que alguém se levantasse, tomasse a frente, tomasse as dores. Ninguém agia, ninguém reagia. Ele levantava e falava, ele levantava e provocava, e ninguém ia. E diante daquele gigante armado dos pés à cabeça, com espada, com escudo e com lança, ninguém tinha coragem de ir, ninguém tinha coragem de se levantar. De repente aquilo surge na frente de Davi. Sabe por quê? Porque a vida é feita de oportunidade, irmão. Amém? A vida, ela é feita de oportunidade, e a oportunidade chega na nossa frente, e é naquela hora que nós temos que decidir. E Davi estava ali com a oportunidade diante dele. O momento chegou diante dele. Ou ele lutava com o gigante, ninguém tinha mais coragem de lutar. Ou ele fazia o que tinha que ser feito, ou ninguém mais ia fazer, porque já tinha muitos dias que aquilo estava acontecendo.
Eu falei aqui domingo de se revoltar com a situação. Usei até o exemplo da Universal. Quando ela fala assim, ó, você tem que se revoltar contra isso. E eu falava que quando nós não nos revoltamos com uma situação, aquela situação, ela não muda. Quando nós acostumamos com ela, o povo aqui estava acostumado, o povo não tinha coragem de lutar, o povo não tinha coragem de reagir. Davi chega e Davi ficou indignado com aquela situação. Davi olhou para aquilo que estava acontecendo e disse, não pode, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E aí Davi, espontaneamente, se oferece, fala comigo assim, voluntariamente. Davi, voluntariamente, ele se coloca naquela situação, e ele diz assim, eu vou lutar com esse gigante. Amém? Eu vou resolver essa causa. Eu vou resolver essa situação. Eu vou resolver esse problema. Eu vou derrubar esse gigante. Mas ele sabia que ele ia na força de quem? Do Senhor. Ele sabia que ele não ia só. E eu quero falar para você o que Davi não fez. Amém? O que foi que Davi não fez? Davi, quando ele chega lá, ele não olhou o perigo. Ele não olhou o perigo. Ele viu o gigante, mas ele não viu o perigo. Sabe por quê? Porque ele tinha os olhos em Deus. Diante daquela situação, ele estava com seus olhos em Deus. Ele não olhou o perigo. Davi não se importou com o tamanho do gigante. Davi não olhou que o gigante estava armado dos pés à cabeça, protegido, não. Davi não olhou para ele que ele não tinha nada nas mãos, ele não tinha arma nenhuma para lutar. Davi, irmão, ele foi lá, não dependendo de coisas humanas, amém? De armas naturais, não. Ele foi lá, ele estava sem nada, ele disse, olha, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Deixa eu falar uma coisa para você vencer, você só precisa do Senhor dos exércitos na tua vida. Para mim vencer, eu só preciso do Senhor dos exércitos. Eu só preciso que a minha fé esteja nele, e aí as outras coisas ele irá fazer. Muitas vezes nós estamos procurando recursos, meios pelos quais nós iremos vencer as batalhas da vida, nós iremos vencer os gigantes da vida, nós iremos vencer aquilo que se levanta à nossa frente, ou aquilo que cai à nossa frente, ou aquilo que chega à nossa frente. Nós pensamos que nós vamos resolver olhando de maneira natural, olhando de maneira simples, procurando armas e meios pelos quais nós iremos vencer. Mas Davi, ele chega ali e ele não olha para o perigo. Ele não olha para o tamanho do gigante, ele não mediu, né, o tamanho da lança, do escudo, ele não olha para aquelas armas, ele não olha para o adversário, para tudo aquilo que ele tinha, ele não ficou olhando para aquilo. Sabe por que nós não vencemos? É porque nós olhamos muito as armas do nosso inimigo. Nós olhamos muito as armas do mundo, e o mundo está aí contra a igreja. Fala assim, o mundo está contra a igreja, o mundo está contra a minha vida, o mundo está contra a nossa vida. E nós olhamos muito para as armas que o mundo tem. Nós olhamos muito para aquilo que vem contra nós, e a oportunidade chega e nós olhamos, falamos, nós não conseguimos. Nós não sabemos como reagir, como agir. E aí, aqueles homens estavam nessa situação, mas Davi, ele disse, eu vou fazer algo diferente. O que foi que Davi fez? Davi se posicionou, fala assim, se posicionou, ou Davi estava posicionado. Essa é a diferença, irmão. É se nós estamos posicionados em Deus ou não, se nós estamos no Senhor ou não, se Deus está na nossa vida ou não, se nós olhamos para Ele, para Deus, e confiamos nele de todo o nosso coração. Porque todos nós passamos ou vamos passar a nossa prova de fogo. Fala comigo assim, prova de fogo. Nós vamos passar. Se você não passou, você vai passar. Eu vou passar a minha prova de fogo. Você já passou várias provas de fogo, você já esteve diante de várias situações, você já esteve diante de situações para tomar essas decisões, prova de fogo. E aí o que aconteceu com Davi? Davi chega, Davi se posicionou, ou manteve no seu posicionamento. Davi, ele tomou a arma do posicionamento, e essa é a arma que a igreja precisa tomar nos dias de hoje. Essa é a arma que eu preciso, que nós precisamos.
é a arma do posicionamento em Deus. Um dos maiores desafios da igreja, que a igreja enfrenta nos dias de hoje, é de se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo. Se posicionar. Eu sou de Deus, amém? Eu sou do Senhor. Se posicionar naquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus delegou para com a nossa vida. Posicionamento verdadeiro em Cristo. Estamos diariamente, meu irmão, em uma batalha. Essa batalha, fala comigo assim, essa batalha só vai passar quando Jesus chegar e levar a igreja, para aqueles que for, né? Amém? Não vai passar, cara. Essas lutas, elas são constantes, elas são diárias. E aí eu preciso entender que eu estou em Cristo. Fala, eu estou em Cristo. Eu preciso entender que eu estou em Cristo. A própria palavra fala, né, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E isso vai ter sempre. Não pense que o diabo vai desistir de você, não. Não pense que o diabo vai desistir da tua vida, não. Não pense que o diabo vai desistir da tua casa, não. Não pense que o diabo vai desistir da tua família, não. Não pense que o diabo vai deixar você de bobeira, não. Não. Nem o Senhor Jesus ele deixou lá. Ele foi, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser pelo diabo. Foi levado pelo Espírito para ser tentado. Amém, irmãos? Mas mesmo lá, depois de toda aquela tentação, a Bíblia diz que o diabo se ausentou de Jesus até momento oportuno. Até momento oportuno, quer dizer, tem um tempo. O diabo, ele está sempre lá. Fala assim, ele está sempre lá. Não pense que ele se esqueceu de você. Não pense que ele se esqueceu da sua vida. Não. O Pedro chega lá no momento que ele diz, que o Senhor diz assim, olha Pedro, o diabo pediu para mim, para ti, peneirar como trigo. Foi o que Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Não foi assim? Aí Jesus disse, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Amém, irmãos? E foi o que aconteceu. O diabo, ele está lá, tentando contra a nossa vida, irmão. Ele está tentando contra a nossa casa, ele está tentando contra a nossa fé, ele está tentando contra a nossa esperança, ele está tentando contra as nossas convicções, para nos tirar do foco, para nos tirar daquilo que Deus já estabeleceu sobre a nossa vida, daquilo que Deus já planejou sobre nós. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz o quê? Sabe? Fala da armadura, fala assim, armadura. A armadura de Deus. Essa armadura não é visível, essa armadura é invisível. Não é aquela armadura que o Golias estava, com lança, né, com escudo, com capacete. Não, a arma nossa, ela é invisível. As nossas armas são espirituais. Davi, ele tinha convicção que ele tinha aquela armadura, vou usar essa palavra. Ele tinha convicção que ele tinha, até o momento quando ele veste. Fala para o seu irmão, você não combina com outra armadura. Quando ele veste a outra armadura, quando Saul coloca a outra armadura nele, ele não conseguia nem andar. Nós não conseguimos andar com a armadura humana, com a armadura do mundo. Quem é nova criatura aqui diz amém. Pois Deus já estabeleceu uma armadura para você se vestir, para você se revestir, para você combater, para você lutar. E pode ter certeza que ainda você não estando vendo uma espada, ela está nas suas mãos. Ainda que você não veja um capacete, ela está na sua cabeça. Ainda que você não veja um escudo, está com você. Ainda que eu não veja, está. E o inimigo vê. Interessante que o inimigo vê. Interessante que o diabo ele sabe. Amém, irmãos? O diabo ele conhece, ele sabe da nossa vida, ele sabe que nós estamos no Senhor, que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Mas o que o diabo quer é que eu me cale, o que o diabo quer é que você se cale, o que o diabo quer é que nós venhamos vestir outra armadura, é que nós venhamos vestir algo que não tem nada a ver com a nossa vida, que Deus não determinou para a nossa vida, que Deus não depositou sobre nós. Nós queremos buscar, os homens queriam buscar, Davi não queria aquilo, irmão. Não, vamos botar essa armadura em você. Davi vestiu a armadura, o rei estava pedindo, mas Davi não conseguiu andar. Você não vai conseguir andar com outra armadura, mas com a armadura de Deus, você não somente vai andar, como você vai vencer os seus inimigos.
Como eu vou vencer os meus inimigos? Então, como cristãos, nós precisamos, irmão, assumir, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos assumir a nossa posição diante de Deus e diante desse mundo espiritual. Fala assim, do mundo espiritual. Nós precisamos tomar o nosso posicionamento. Posicionamento em Deus diante desse mundo espiritual. Deus, Ele nos tirou do mundo, amém, irmão? Do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Ele nos colocou, nos deu uma nova vida, Ele fez grandes coisas na nossa vida, e nos fez reinos e sacerdotes. Mas o diabo não quer que a gente entenda isso. O diabo não quer que eu e você venhamos nos posicionar em Deus. Irmãos, você quer ver o diabo batendo em retirada? Quer ver ou não? Quer ver da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus negócios? A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, resisti, e ele fugirá de vós. Enquanto eu não resistir, ele não vai fugir. Enquanto você não resistir, ele não vai fugir. Enquanto nós não resistimos ao diabo, ele não vai fugir. Nós precisamos assumir a nossa posição diante de Deus, desse mundo espiritual. Temos que saber quem nós somos em Cristo. Temos que lembrar quem nós somos em Cristo. Amém? Você lembra daquele tempo que quando você se converteu, onde tudo você resolvia na base da oração? Quem lembra? Não lembra? É porque está resolvendo ainda, né? Graças a Deus. Tudo a gente resolvia na base da oração, era ou não? A gente estava numa fé, quando a pessoa fala, é só a gente orar, vamos orar agora. Era ou não? É igual Pedro, está com a dor, ei, ora aqui, papai. Amém, irmãos? Ora aqui, a gente ora. Esse dia ele chegou, chamou Simone, mamãe, vamos orar. Aí se sentou lá na cama e começaram a orar. E ele orou, e aí ele disse, mãe, sabe quem está aqui? Cara, eu me arrepiei todo. Mãe, Jesus está aqui. Foi forte, irmão. Ele falava com alegria dentro dele. Mãe, Jesus está aqui. Olha para o seu irmão assim, meu irmão, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Mas nós muitas vezes perdemos isso. Porque parece tão simples dizer Jesus está aqui. Parece tão simples, nós nos acostumamos com isso, nós esquecemos de nos posicionarmos em Deus, sabendo quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo e o que nós podemos em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos, o que nós podemos, é diferente, irmão. É ou não é? É, irmão. Quando nós estamos ali, é diferente. Tudo é resolvido, e ainda que não seja resolvido, nós cremos que vai ser resolvido. Amém? Eu já falei aqui, eu tenho 39 anos, já aumentou, né? Eu ficava falando que agora aumentou. 39 anos, 20 anos que eu me converti, e a cada dia eu tenho que me converter, amém, irmão? E aí o que acontece? Isso naquele tempo que o pessoal, onde eu venho do interior, né? Cidade pequena, quem já foi lá sabe, né? O que acontece? Lá, as pessoas, irmão, elas iam para a igreja, independente do que estava acontecendo. E quando estava acontecendo alguma coisa, aí é que elas iam mesmo. Você já foi desse tempo? Tudo é o diabo. O diabo não quer que eu vá para a igreja hoje. Minha mãe se ia programando, está no trabalho, mas ela programando. Hoje tem culto, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou para a igreja. Aí acontecia qualquer coisa, levava uma topada, arrancar a cabeça do dedo. Aí diz assim, o diabo não quer que eu calce aquele sapato novo para mim ir para a igreja. Não quer. E aí a gente fazia aquilo. As senhorinhas lá da igreja, lá no bairro chamado Cavalete, você já usou a sandália com a parceria da Gerdau, ou da Gerdau? Já? O chinelo havaiana quebrou, você colocou um prego. Irmão, aquilo era show. Sabe por quê? Porque naquela hora saía fogo dos pés. Chegava lá e dava glória a Deus, sabe que a faísca cobria, queima o diabo. Sabe por quê? Porque a nossa fé era diferente, irmão. O nosso entusiasmo era diferente. Davi, ele chegou aqui, Davi não tinha ido guerra com gigante nenhum.
Davi não tinha lutado com ninguém, Davi não tinha, né, aquele momento de usar a espada que aqueles homens tudo tinham, mas eles estavam ali, diziam assim: eu quero fazer, eu quero vencer. Olha, eu vou contra esse gigante aí. Para que foi que ele apareceu aqui? Eu vou contra ele. Ele sabia quem era, e ele estava posicionado em Deus, amém, irmãos? Para usarmos os direitos que nós temos, os privilégios do reino que nós temos que estar posicionados em Deus. Eu preciso estar posicionado em Deus, você precisa estar posicionado em Deus, para que a glória de Deus ela se manifeste sobre a nossa vida, usarmos os direitos da lei que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Irmão, tem uma música, não sei se você lembra, alguns lembram aqui que são mais velhos da igreja, na igreja, que falava assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, sua Batista, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, não é assim? E nada mais, como é aí? Nada mais nos resistirá. Aí continuar: maior é o que está em nós, irmão, ó, do que o que está no mundo. Irmão, que isso, nessa música aí não precisava mais nem palavra. Era ou não era, Fagner? Precisava mais, cara, porque você olhava, a palavra estava sendo cantada ali, e naquela hora você olhava e dizia assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aquelas ordens, todas as provas que eu já passei, hein? Só Batista, vai lá. A gente vê, vai Gilvan, acusações, vai Rafaela, você sabe, do vil tentador, lembranças de um passado vem, o quê? E querem me fazer parar, ou mesmo palavras do gigante. É ou não é? O gigante olhou e disse assim: amor de Deus, não tinha homem para mandar não, hein? Não tinha homem para mandar não, mas Davi estava posicionado, irmão. Davi estava determinado. Davi chegou ali e disse assim: eu vou, amém? Eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome do Senhor. Ele foi. Quiseram colocar uma vestidura nele, mas não deu certo, ele tirou lá, e ele disse assim: eu vou. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia quem ele era. Às vezes nós precisamos ser lembrados quem nós somos, e eu preciso, irmão, como pastor, eu preciso ser lembrado, amém? Eu preciso da sua oração, eu preciso do seu clamor sobre a minha vida, eu preciso disso. Davi naquela hora, ele chegou ali e disse assim: não, eu vou lá, eu vou resolver. Davi estava posicionado, ele sabia quem ele era em Cristo, amém, irmãos? O que ele tinha e o que ele podia. Nós precisamos entender isso, porque enquanto isso não firmar em nosso ser, nós iremos levar patada do diabo. Eu não estou dizendo que nós não podemos passar luta, eu estou falando que nós muitas vezes não nos entristecemos. A palavra está cheia de pessoas que se entristeceram, amém? Mas se renovaram em Deus, amém? Mas se levantaram em Deus, olharam para as lutas e se levantaram em Deus, e é isso que Deus quer, posicionamento, amém? Segunda coisa, reconhecer que Jesus morreu na cruz, em meu lugar e no seu lugar. Para que ele morreu, irmão? Para que foi que Deus morreu? Para nos dar vida, vida em abundância, e o diabo quer arrancar isso de nós, e o diabo quer arrancar isso da nossa casa. Meu irmão, a sua casa é do Senhor Jesus, mas eu preciso me levantar e resistir. Fala assim: resistir, fala, resistir ao maligno, resistir ao diabo, e ele vai fugir. Não sou eu que vai fugir, ele que vai resistir, ele que vai fugir. Ele vai fugir quando eu resistir a ele, resistir posicionado, resistir. O gigante não caiu simplesmente porque Davi chegou lá, não. Davi chegou, Davi decretou, Davi foi até o campo de batalha. Irmão, nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em um campo de batalha. E diariamente os gigantes estão à nossa frente. Então, é reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Amém?
É como se eu e você tivéssemos sido crucificados. Fala assim, naquele dia na cruz, fui crucificado com Cristo. Amém? Como eu fui crucificado com Ele, fala assim, Ele ressuscitou. E nós também ressuscitamos. Fala assim, eu também ressuscitei com Ele. E aí a Bíblia diz que agora Ele está onde? Assentado no... E nós estamos aonde? Assentados com Ele. Fala, eu estou assentado com Cristo. Amém? Eu estou, você está, nós estamos. Então quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos em Deus, sabendo que Ele ressuscitou, amém? E que nós estamos assentados juntamente com Ele. Essa é a minha posição em Cristo, essa é a sua posição em Cristo, essa é a nossa posição em Cristo, quer o mundo queira ou não, essa é a nossa posição em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo. Amém? Cristo venceu e me fez vencedor. Amém? Fala, Cristo venceu e me fez vencedor. O que é que eu preciso fazer? Fala, me posicionar. Isso é fé. Amém? É saber que eu sou vencedor. É saber que eu sou mais que vencedor, ainda que tudo esteja ao contrário. A Bíblia diz que eu sou. E aí eu me posiciono nessa palavra, e aí eu vou andar de acordo com essa palavra. Nós fomos resgatados. Salmo 40, verso 2 diz assim, Ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Meu irmão, você não vai afundar. Por quê? Porque os seus pés estão sobre a rocha. Só em Cristo não vai afundar. Você não vai afundar. Por quê? Porque o Senhor foi quem te chamou. O Senhor foi quem te escolheu. O Senhor foi quem firmou os teus passos. A Bíblia diz em Colossenses 1,14 que Ele perdoou os nossos pecados. Efésios 1,5 que Ele nos adotou como filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Diabo não pode contra você, irmão. Diabo não pode contra a minha vida. Você tem poder de Deus sobre você. Você tem poder. Você precisa se levantar nisso. Você precisa ficar indignado. Davi ficou indignado, olhando aquela situação, olhando todo mundo recuando, olhando, digamos, as trevas prevalecendo, olhando o inimigo vindo contra, e aqueles homens voltando, e ele disse assim, eu não vou, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai posicionado, amém? Outra coisa, Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Amém? Efésios capítulo 13 fala que Ele nos selou com o seu Espírito e nos fez templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, amém? E nos constituiu embaixadores. Fala assim, embaixador de Cristo. Irmão, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos entender que nós somos um representante dos céus. Nós precisamos entender que a nossa casa depende que nós venhamos representar o céu, que essa cidade depende que nós venhamos representar o céu. Amém, irmãos? Deus conta comigo e com você. Não adianta que Deus nos escolheu, irmão. Tem como, irmão? Fala assim, Deus me escolheu. Esse homem chamado Davi, ontem eu ouvi algo que dizia assim, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará a metade da minha vontade. Um terço da minha vontade. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Cara, e quem era Davi, irmão? Quem foi Davi? E lá em Atos chegar a Deus dar essa declaração. Achei a Davi, homem. Vamos parar aqui, depois a gente pula para outra parte, tá bom? Achei a Davi, homem. Eu podia usar assim, que ele era homem, como Elias, que diz que era homem segundo as mesmas paixões, e orou, para quê? Para que não chovesse, fala comigo assim, e não choveu. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, você é um manda-chuva de Deus. Irmão, é porque nós não entendemos isso. Nós somos o manda-chuva de Deus. Amém? Está seco, a gente vai lá e ora, e as coisas se transformam.
Um crente diz amém. A gente ora e as coisas acontecem. Elias orou para que não chovesse, não. E ele disse lá: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva cairá esses dias segundo a minha palavra. Está lá escrito. A Bíblia diz que depois ele orou para quê? E fez o quê? E choveu. Irmãos, fala comigo, isso é autoridade dada por Deus. Amém? Aos seus servos. A nós que estamos aqui nesse lugar, essa autoridade não mudou, irmão. Deus nos deu essa autoridade. A Bíblia diz que Davi era homem, voltando para Davi, homem. Vamos aqui, Davi era homem. Eu posso usar essa palavra homem, ou posso dizer assim, sabe por que Davi venceu? Porque Davi era homem. Entendeu, né? Davi estava decidido, caba macho. Davi era cearense. Hein? Davi estava decidido, porque Davi era homem. Você sabe quando você está decidido, ninguém te para. É ou não? Para ou não para? Para não, cara. Quando você está decidido, você tem a meta, você tem um foco, eu duvido. Não para. Deixa eu falar outra coisa aqui sobre foco. Para de focar nos problemas. Porque quando a gente foca no... Se eu focar aqui só nessa garrafa, eu vou ficar olhando só essa garrafa. Eu posso dizer que essa garrafa está seca, está meia cheia, meio vazia. Se eu ficar só olhando aqui, focar só no problema, eu só vou ver isso aqui. Eu preciso olhar todas as outras coisas que eu tenho, os recursos que eu tenho, para que eu possa solucionar esse problema. E não focar no problema e esquecer de todas as coisas que eu tenho. Amém, irmãos? Então Davi, ele não focou em Golias. Davi era homem, ele estava decidido, irmão. O que está faltando nos dias de hoje é homem. Quando eu digo homem, é geral, homem e mulher. Está faltando nos dias homem de Deus, mulher de Deus. Que aguenta a peia, fala assim, que aguenta a peia, que aguenta... Amém, irmãos? Nós somos uma geração, desculpa, estou falando nós não ficamos fraquinhos com qualquer coisa. E Deus deseja levantar uma geração forte, amém, irmãos? Deus nos constitui embaixadores, lá em 2 Coríntios 5:20, amém? Povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E como se não fosse bastante isso, aí Deus compartilhou, fala assim, Deus compartilhou a sua autoridade comigo e com você. A Bíblia diz que Ele nos revestiu de poder e autoridade. Cara, se a gente acreditar nisso, a nossa vida muda. Se a gente acreditar nisso que eu estou falando, se nós acreditarmos, a nossa vida é diferente. Por que é que um policial, irmão, de trânsito, ele para uma carreta? Porque ele recebeu a autoridade de quem? Do Estado. Ele para aquela carreta com um simples levantar de mão. A carreta para. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi revestido de poder e autoridade para parar, paralisar, destruir os gigantes que vêm na tua direção. Não é para você correr, é para você vencer esses gigantes. É para você posicionado vencer, né, esse inimigo que tenta contra a tua vida. Então Ele compartilhou conosco a autoridade, amém? Nós temos autoridade. Primeiro, abra aí Lucas 10:19. Deus nos revestiu, Deus nos capacitou com autoridade, irmão. Lucas 10:19. Quem abrir primeiro pode ler. Lucas 10:19. Aleluia. Alguém vai ler? Lucas 10:19. Ele nos deu autoridade para quê? Pisar serpentes e escorpiões. Fala comigo assim: pisar serpentes, escorpiões e o que mais? E todo o poder do inimigo. A autoridade que Deus nos deu
contra o inimigo, irmão. O nosso poder não tem limite, irmão. É ilimitado. Pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Você crê nisso? Nós precisamos acreditar nisso. Porque aí o diabo não faz pintura, não faz presepada, desculpa a palavra, né? Não faz essas coisas. Não, por quê? Porque lá tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entende de autoridade, que sabe quem é em Deus, amém? Que está de pé no Senhor, que foi capacitado para vencer, e vai olhar para o inimigo e vai saber que Deus capacitou, revestiu de poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. Amém, irmão? Não fica com medo, não. Você tem poder de Deus na tua vida. Você tem poder de Deus para usar esse poder contra os teus inimigos, contra tudo que é contrário à tua vida. Ele nos deu poder e autoridade também, Marcos 3,14, para expelir demônios. Amém, irmãos? Ele também nos deu, né, para curar os enfermos. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 1, curar todo tipo de enfermidade. Você crê nisso, irmão? Nós precisamos crer. Nós precisamos trazer o Evangelho, esse Evangelho, a palavra de Deus sobre a nossa vida, aceitar a nossa vida e praticá-la, aí a nossa vida vai mudar. As coisas irão mudar na nossa vida quando nós assumimos a nossa posição em Cristo, que recebemos dele autoridade, que estamos prontos para enfrentar qualquer desafio, qualquer tipo de luta que venha contra a nossa vida. Nós estamos prontos para enfrentar qualquer nível de batalha com as trevas. Por quê? Porque Deus nos revestiu, Deus nos capacitou, Deus nos habilitou. Então nós não podemos olhar para a nossa casa e ver a nossa casa em estado de fracasso, de derrota. Nós não podemos olhar para essa cidade e achar que essas coisas não podem mudar. Nós precisamos nos levantar com um olhar diferente sobre esse lugar, um olhar diferente sobre a nossa casa. Nós precisamos levantar no posicionamento que Deus nos chamou, amém? Nos colocando de pé para fazer, para cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque os dias eles estão se findando, mas nós estamos muitas vezes preocupados com muitas coisas. E o que Deus quer de mim e de você é que venhamos amar a sua vontade, a vontade do Pai, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa igreja seja transformada, para que o nosso bairro seja transformado, para que a nossa cidade, o nosso estado seja transformado, se nós nos posicionarmos como sal da terra e luz do mundo. Nós nos posicionarmos como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que não tem medo ali do inimigo, mas alguém que está disponível. Fala assim, disponível para ser usado por Deus, disponível para ser um canal de Deus, disponível para ser uma flecha na mão do Senhor, disponível para toda boa obra, disponível para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Disponibilidade. Deus está precisando de mim e de você, disposição. Amém, irmãos? Para que o gigante caia. O gigante não vai cair, preste atenção nessa palavra que eu estou dizendo, não vai cair se você não resistir a ele. Não vai fugir se você não resistir a ele, mas pode ter certeza que se você resistir a ele, ele vai fugir de você. Se nós resistirmos, ele vai fugir. Nós estaremos com a vitória na mão. A palavra nos ensina a sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Posicionamento, irmão. A nossa vida é uma questão de posicionamento. Posição em Deus. Que posição eu tenho que assumir no Senhor? Uma igreja posicionada, um inferno abalado. Uma igreja posicionada, um inferno jejuma de vidas. Amém? Uma igreja é uma igreja. Amém, irmãos? Uma igreja posicionada, o inferno é abalado. Uma igreja adormecida, o inferno pinta miséria. O inferno, ele age. O inferno, ele vai, ele avança. Tem um texto que fala lá de Paulo. Ele diz assim, uma porta, quem lembra desse texto? Uma porta nos foi aberta, mais ou menos assim. Mas são muitos os adversários. Deixa eu falar um negócio para você. Não é porque nós estamos na vontade de Deus que o inimigo, os adversários, não vão vir contra nós. A porta é a oportunidade do milagre, é a oportunidade da bênção.
Mas não é porque a porta se abriu que os inimigos não vão estar lá. Os inimigos vão estar lá. Uma porta não se abriu, mas são muitos os adversários. Você tem muitos adversários, irmão. Pode falar, diga, eu tenho muitos adversários. Não é, eu não estou falando do teu pai, da tua mãe, da tua sogra, não, irmão. Eu estou falando, nós temos muitos adversários espirituais. Nós temos muitos adversários para colocar em nós desejo de desistir, para nos entristecer. Nós temos muitos adversários, mas nós temos um que é maior do que todos eles, que está ao nosso lado, e que nós posicionados em Deus. A Bíblia não diz assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem está posicionado. Posicionamento é o temor. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem, dos que estão posicionados na palavra. O anjo acampa-se ao redor, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda em derredor, buscando a quem possa fazer o quê? Abençoar. A quem possa transformar a vida, dar uma vida melhor. Não. Ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. Lembrei do irmão agora que ele falava assim: o inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem possa estragar. Mas é para estragar mesmo que o diabo vem. Procurando quem possa tragar. O anjo do Senhor acampa-se. Irmão, se você soubesse o tanto de livramento que Deus te deu hoje, se eu conseguisse enxergar o tanto de livramento que Deus me deu hoje, o tanto de seta que vinha na direção da minha meta, da minha cabeça, entendeu? Mas o capacete, graças a Deus, o Senhor colocou lá, amém? E bateu nesse capacete e foi-se embora na tua vida, para você desistir, para você parar, tanto de seta que foi jogado, tanto de coisa. Se você conseguisse enxergar, porque às vezes nós só enxergamos livramento quando a gente vem no carro, aí tomba o carro, acaba o carro, aí a gente faz aquele vídeo lá. Mas o Senhor, cara, maior livramento do que esse é você nem virar o carro, é você nem passar por a situação. É porque Deus te guardou, é porque Deus te protegeu, é porque Deus te livrou, é porque Deus está com você. Mas nós esquecemos, parece que Deus não está conosco. Já falei aqui, mas como o pastor repete as coisas, deixa eu repetir de novo que me veio à memória. Quando eu disse assim: o Senhor não está comigo. Você já passou por isso? Ou só eu? Você olhou e disse assim: Deus não está comigo. Deus não está comigo. Eu não consigo sentir Deus. Parece, não sei o que acontece. Todo mundo conta testemunho, todo mundo fala de um livramento e tal, e eu peguei. Eu disse assim: Deus, eu quero que o Senhor me livre de alguma coisa para me contar. Eu tenho que contar um testemunho. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar que o Senhor me livrou. E aí um dia eu venho de moto, uma pista, e aí veio uma carreta e um carro pequeno. A carreta vinha muito rápido, o motorista vinha embriagado. E o carro passou a lombada, e a carreta pulou assim, bateu em cima do carro. Tampou o lado da pista, a carreta fez tipo um L. O carro ficou virado para o outro, eu ia, não tinha como passar por lugar nenhum, irmão. A moto balançava para um lado, eu freiei a moto, ela ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. E ela deitou assim, eu vi aquela, embaixo da carreta todo dia, quando a moto ia entrando, ela bateu assim, não sei em que, eu disse que foi Deus que colocou o pé assim. Ela bateu, levantou e só coube entre o caminhão, a carreta e o carro, que passou assoprando aqui, o carro de um lado e um carro do outro, eu encolhidinho em cima da moto. Eu parei do outro lado, a moto, minhas pernas tremiam toda, não conseguia mais andar. E eu disse: tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, não precisa mais o Senhor fazer nada, eu sei que o Senhor está comigo. Irmão, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Ainda que tudo esteja o contrário, eu olho às vezes da minha varanda aqui de madrugada, estenda as mãos para o Juazeiro e diga assim: Deus está comigo. E eu oro e digo assim: Deus irá fazer milagre nessa cidade. Eu olho muitas vezes, não vejo nada, eu só vejo gigante. É um gigante de uma hora, é um gigante de tarde, é um gigante aqui, é um gigante na rádio, é um gigante de tudo que é lado. Mas eu digo assim: mas o Senhor está comigo. Tem hora que a gente não vê uma saída. Naquela hora também, o gigante estava ali. A situação, a decisão é enfrentar
a sua saída é enfrentar o gigante. A saída para o povo ali era enfrentar o gigante. Era o meio pelo qual, amém? O mundo, meu irmão, é o Golias. O mundo é esse Golias que quer nos engolir. O mundo, tu vem contra nós com espada, amém, irmãos? Com palavras. Espada para nos matar, para cortar a nossa cabeça, para destruir a nossa fé. Tu vem com nós com espada, com lança. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tem afrontado. Aí eu pergunto para você nessa noite, como é que nós temos nos posicionado diante dos desafios do dia a dia, irmão? Amanhã é segunda-feira. Quantos desafios você tem? Vários, pastor. Como é que eu vou me posicionar diante desse desafio? Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que está o nosso coração para nos posicionar amanhã? Nós precisamos estar posicionados em Deus hoje. Mas quando nós levantarmos amanhã, nós temos a direção de Deus para a nossa vida. Nós temos a direção de Deus para nós, porque Ele vai dar a direção. Amém? Ele vai dar a direção para mim e para você. Ele vai apontar o caminho para nós sairmos. Ele vai apontar. E às vezes, meu irmão, o caminho é por onde você não pensou, mas é o caminho que Deus quer. Amém? É o caminho que Deus tem para nós. É o mundanismo que assola, quer assolar a nossa casa, a nossa família, quer destruir a nossa casa. Nós precisamos nos posicionar em Deus, posicionar na fé, posicionar diante de Deus para vencermos os gigantes. Meu irmão, nós temos um péssimo defeito. Defeito é péssimo, né? Eu notei aqui. Muitas vezes nós nos acovardamos e deixamos o tempo resolver as coisas. Aonde nós precisamos resolver as coisas em Deus, nos posicionando em Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo nessa noite. Davi, ele não olhou para o perigo. Ele não se importou com o tamanho do gigante. Ele não comparou as armas. Até porque ele não tinha armas visíveis. Mas Davi, ele manteve o posicionamento. A arma de Davi era o posicionamento. A arma para você vencer, irmão, é o posicionamento em Deus. A guitarra ninguém derruba, né? Tá filmando aí, mas meu violão, né? Brincadeira, irmão. Depois tu corta aí, tá Deus. Amém, irmãos? Fala assim, é fácil de vencer a batalha. Fala, pode falar que é mesmo. É fácil de vencer a batalha. Sabe por quê? Porque o Senhor está do nosso lado. É fácil de vencer. Nós precisamos confiar nele. Amém? Nos posicionar nele, para a gente ver o milagre acontecer na nossa vida.